Uma noite muito importante para nós, uma boa parte da igreja, com certeza, neste período de 9 meses, se absteram aí de alguns alimentos, de algum propósito com Deus, e que foi um período muito importante para a edificação espiritual da vida de cada pessoa que com certeza entrou nesse propósito. Quando nós entramos num propósito, fazemos um propósito com Deus, nós temos que ser bem objetivo naquilo que nós falamos para Deus naquele momento. Então Deus ele não recebe o propósito de todo. Então nunca podemos fazer um propósito de todo. Então, muitas pessoas da igreja com certeza fizeram vários propósitos, cada um diferente, né? E todos nós não somos iguais, nós temos que dar a Deus aquilo que nós podemos dar. Então, cada um aqui fez um propósito diferente para Deus, abstinência de alimentos, outras pessoas fizeram outras coisas, e é muito importante nós entendermos alguns assuntos que nós vamos tratar aqui nessa noite, a respeito de santificação, a respeito também deste voto que nós fizemos com Deus por um período de 9 meses, que é um período de gestação, de nascimento, e eu tenho certeza que coisas novas vão acontecer neste lugar. Período de gestação são períodos difíceis, são períodos que nós temos que estar firmados naquilo que está dentro de nós, para que nada venha abortar aquilo de nós. Se qualquer vacilo que nós dermos na nossa vida, certamente aquilo que está sendo gerado dentro de nós iremos perder por culpa nossa. Então é importante nós relatarmos alguns assuntos aqui nessa noite, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, livro de Juízes, capítulo 13, versículo 1 a seguir. Livro de Juízes, capítulo 13, versículo de número 1 a seguir. Todos encontraram? Diga bem. Amém. Quem ainda não encontrou, diga misericórdia. Todos encontraram. Juízes, capítulo de número 13, versículo 1 a seguir, diz assim o texto sagrado: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nascido, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Amém, queridos? Vamos fazer mais uma oração. Pai, Senhor, este é o momento que nós vamos ouvir a tua gloriosa e santa palavra. Também estamos reunidos aqui nessa noite para o encerramento desse dia. Eu venho pedir ao Espírito Santo de Deus, traga as revelações mais profundas dessa palavra, para que possamos entender, ó Pai, as tuas revelações, a tua vontade, o teu querer. Meu Deus, fala conosco, para que o teu nome possa ser glorificado aqui neste lugar, e que possamos entender aquilo que o Senhor quer fazer e quer realizar nas nossas vidas. Senhor, eu me coloco neste altar, na condição de profeta agora, para trazer as revelações mais profundas daquilo que o Senhor tem a fazer e a falar com a tua igreja nesta noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vira o teu irmão e diga para ele: o nasceu não é normal. Diga mais uma vez: o nasceu não é normal.
E quando Deus ele está disposto a trazer um novo sobre algumas pessoas, sobre a tua igreja, então Deus ele traz uma revelação anormal. Ele traz uma revelação de coisas que as pessoas nunca viveram na sua vida, mas as pessoas precisam acreditar no mundo espiritual. Precisam sair da humanidade, das coisas humanas aqui dessa terra, das coisas normais aqui dessa terra, e precisam acreditar agora no mundo invisível, nas coisas espirituais e no Deus que nós servimos. Porque Deus é Espírito. Importa que nós adoramos em Espírito e em verdade. Para nós conhecermos a Deus, nós temos que sair da nossa normalidade, do normal, das coisas terrenas, das coisas normais aqui neste mundo, e entrar em uma dimensão maior do Espírito para conseguir entender as coisas de Deus. Se nós não conseguirmos atingir esses níveis espirituais na nossa vida, nós nunca vamos conhecer a Deus verdadeiramente, o que Ele pode realizar nas nossas vidas aqui nessa terra. Então, neste momento, Deus ele está escolhendo alguém. Ele está chamando uma pessoa que era estéril. Deus ele está falando com alguém. Deus está falando com a que é a futura mãe de Sansão. Está falando com a esposa de Manoá. Então Deus ele está falando com ela e ela está entendendo que um homem de Deus está falando com ela. Em todo o contexto bíblico você vai entender isso. Em nenhum momento que ela veio que, ou seja, o próprio Deus, a Bíblia está dizendo o anjo do Senhor, nós entendemos a teofania, né? Ou seja, teo, Deus, fania, aparição, entendemos a própria aparição de Deus, ou seja, a pré-existência de Jesus, quando ele vinha e falava também com algumas pessoas específicas, que o próprio Deus ele vinha, porque quando Deus ele tem algo específico na vida de alguém, ele não envia anjo. Quando Deus tem algo específico para tratar com uma pessoa, sabe o que acontece? O próprio Deus ele vem e ele vem falar com você. Amém. Ele não precisa enviar anjo, ele não precisa mandar mensageiros. O próprio Deus ele vem e ele fala com você porque ele quer realizar coisas grandes na sua vida. Então nós entendemos dessa maneira que o próprio Deus ele está vindo falar e essa pessoa não está entendendo. E essa pessoa ela vai embora da tua casa preocupada porque é liberado algo sobre a vida dela, algo que ela não tinha, algo que ela não vivia, e algo talvez que naquele momento já tinha se esgotado a sua fé, a sua esperança, e ela não acreditava mais em gerar um filho. Então algo que é liberado sobre a esposa de Manoá é algo sobrenatural, é algo que ela não tinha vivido na sua vida, é algo que ela nunca tinha sentido. Talvez tinha carregado o filho de alguém no colo, talvez tinha olhado muitas vezes pela barriga de alguém, mas ela sonhou, mas ela não tinha isso. Então o próprio Deus vem e fala com ela. Sabe o que acontece? Ela não entende. Ela vai embora da tua casa e ela chega até o teu esposo e diz: olha, um homem de Deus, ou seja, alguém falou comigo que eu vou ter um filho. Ela não entendeu naquele momento, ela não entendeu no segundo momento, ela entendeu quando Deus recebeu os sacrifícios. Amém? Então, às vezes, para nós entendermos algo de Deus, nós temos que dar algo mais para Deus. Nós temos que também entregar algo diante do altar do Senhor, para que nós possamos entender que Deus é Deus e Ele nos escolheu. Amém, amados? Quantos estão comigo? Diga amém. Amém. E Deus está chamando essa mulher agora para algo que ela fizesse, mas é algo que ela já sabia. Deus ele nunca pede algo a ninguém que você não conheça, que você não saiba, que não esteja dentro da tua palavra e que não seja uma revelação de Deus, que não seja a vontade de Deus. Deus, quando pede alguma coisa a nós, Deus vem e fala conosco. É algo que Ele já trouxe a revelação da tua palavra, é algo que já está escrito na tua palavra. E Deus agora não está pedindo nada absurdo para aquela mulher. Deus está pedindo algo na vida dela que ela não conhecesse, nunca tivesse ouvido falar. E Deus está falando com ela que ela precisava santificar a vida dela, que ela precisava abster-se de algo
vinho, da casca, das uvas, do vinho, do próprio vinho, tudo bem, queridos? Deixa eu explicar alguma coisa para vocês. A Bíblia nunca impede o vinho, mas a Bíblia também explica o que o vinho pode causar na sua vida. Entenda bem, não estou liberando a bebida alcoólica aqui na igreja do oração para dizer que você pode tomar, pode encher a cara e pode tomar socialmente, porque infelizmente as pessoas não estão preparadas nem para tomar socialmente. Amém, queridos? Não estão preparadas para isso. Então não podemos liberar isso, não, jamais podemos liberar uma palavra dessa para a igreja e dizer, não, a Bíblia, ó, literalmente a Bíblia não é contra o vinho e não é contra a bebida alcoólica. Em alguns textos bíblicos, o Pessah, ou seja, a Páscoa, eles tomavam o vinho, era o vinho mesmo. Mas a Bíblia também nos ensina o que o vinho causa na vida da pessoa. Então, se você não está preparado para determinadas coisas da tua vida, não tome vinho, não tome nada alcoólico, porque vai fazer mal para a tua vida. Tudo bem, amados? Não podemos. Então nós precisamos ter muita sabedoria nesse tempo que nós estamos vivendo e nessa geração que está fazendo parte da Igreja de Cristo nesses dias. É uma geração onde o mundo tem se corrompido, onde o mundo ele tem tentado infiltrar dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, para que haja uma liberalidade de todas as coisas, para que liberamos a bebida alcoólica, para que liberamos o sexo, ou seja, antes do casamento e tantas outras coisas. O mundo ele tem tentado fazer isso dentro da igreja. Por isso Deus ele está neste tempo procurando pessoas que santifiquem a sua vida. Amém. Deus ele está disposto a levantar nesse século 21 uma igreja, ou seja, cheia de nazireus dentro dela. Aleluia. Amém. Nós vamos entender já o que significa isso, não é nada absurdo. Amém, amados? Amém. A esposa de Manoá, que seria a futura mãe de Sansão, sabia o que Deus estava falando com ela, sabia o que foi liberado sobre a vida dela, porque ela era da tribo de Dan e fazia, ou seja, uma das 12 tribos de Israel, que conhecia toda a Bíblia, conhecia a Torá, conhecia as leis de Deus. Então ela entendeu que no livro de Números, capítulo de número 6, ali tinha uma revelação para uma pessoa que fosse naziré, ou nazireiro, ou se fizesse um voto do nazireado. O voto do nazireado é por um período de tempo. É por um período de tempo. Está em Números, capítulo de número 6. E ali Deus ele está dando essa ordem, colocando como se fosse uma lei ao teu povo, porque algumas pessoas precisavam passar por aqui. Algumas pessoas precisavam se purificar por um período de tempo. Então por isso, aprove a Deus a trazer essas revelações a Moisés e a Moisés liberar esta palavra ao povo, para que as pessoas também ela descontaminassem de tantas coisas aqui neste mundo. Então o voto do nazireado era para um período de tempo. Diga comigo, o voto nazireado era para um período de tempo. Agora o voto do nazireu era para toda a vida. O nazireado era por um período de tempo. A pessoa estipulava um tempo e dizia, eu vou ficar um ano cumprindo este voto. Nós vamos explicar algumas coisas a respeito desse voto. Ou aquele que era nazireu para sempre, era toda a sua vida. Toda a sua vida ele precisava ter uma vida totalmente diferente de todas as outras pessoas. Por isso eu disse que o tema de hoje é o nazireu não é normal. Não é uma pessoa normal. E nós vamos entender que o voto do nazireado ele era tanto para homem e também para mulher. Não é um voto só para homem, porque nós vimos nazireus que foram, ou seja, para sempre na tua vida inteira. Nós encontramos 3 na Bíblia, não é? Nós encontramos primeiro Sansão, que nós estamos falando da mãe dele aqui. Nós encontramos o Samuel e nós encontramos o João o Batista. Alguns eruditos, algumas pessoas defendem a tese que Jesus era nazireu. E nós, alguns eruditos, eles acreditam e creem que Jesus não foi nazireu. Se nós vamos ver alguns momentos de Jesus, alguns lugares que Jesus estava, Jesus ele não se comportava como nazireu. Não é? Amém, queridos? Jesus não se comportava como nazireu. Quando Jesus toca no esquife daquela mulher, ou seja, no filho daquela viúva de Naim, Jesus está tocando em um morto. E o nazireu não podia tocar jamais em um morto. Nós vamos explicar isso para vocês.
você se eu tiver tempo nessa noite. Então nós vamos entender que por alguns motivos, ou seja, Jesus está quebrando alguns protocolos, mas Jesus nunca quebrou o protocolo. Jesus, quando é lei, Jesus cumpriu todas as leis, não é? Jesus estava num casamento e muitos defendem a tese que Jesus estava tomando vinho e estava enchendo a cara, não é? Então se Jesus é nazireu, não podia estar naquele lugar. Tudo bem, queridos? Tudo bem, não? Jesus estava comendo no meio de pecadores, não é? De beberrões. Os fariseus dizem isso, ele é comilão, ele é beberrão. Então Jesus é aquele que comia de tudo, não é? Então, Nazireu não fazia parte disso. Nazireu ele tinha uma vida totalmente separada. Se for olhar por esta tese, nós vamos entender que Jesus ele não foi um Nazireu. Tudo bem, amados? Talvez você seja confrontado com algumas coisas, mas se você tem uma visão de Jesus era Nazireu, e eu tenho uma visão de Jesus não era Nazireu por algumas atitudes, eu digo uma coisa para você: isso não impede a minha salvação e nem a sua salvação. Tudo bem? Podemos continuar? Essa mulher então ela recebe uma direção, uma revelação de Deus, porque aquilo que ela ia gerar dentro dela seria Nazireu para sempre, seria Nazireu por toda a tua vida. Mas ela está recebendo um voto do nazireado por um período de tempo. Primeira revelação que Deus nos deu em fevereiro deste ano é para que fizesse um voto, para que fosse gerado aqui nesse lugar, para que fosse gerado nazireus, uma igreja santificada. Eu acredito nisso. Amém. Eu acredito a revelação que Deus trouxe a mim e falou comigo no dia que era para mim fazer um voto a Deus, para que essa igreja fosse gerada uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja santificada. E aquilo que Deus falou comigo, aquilo que eu estou fazendo, vai ser transmitido na tua vida e nessa igreja. Eu acredito desta maneira e desta forma, senão não teria feito nada para Deus. O que estou fazendo é para Deus, para que a tua vida seja atingida, para que essa igreja se santifique e para que seja levantada uma igreja de nazireus neste período de tempo. É isso que nós precisamos. É isso que a igreja precisa. Quando vamos no livro de Lucas, capítulo 6, a primeira coisa então é a abstinência do vinho, não é? A abstinência de todas as coisas que fluam e que venham do vinho. Amados, o que significa o vinho? O vinho significa prazer. Todas as pessoas que procuram o vinho procuram por um refúgio, por um prazer e para ter uma alegria momentânea. Não é isso? O vinho simbolicamente na Bíblia ele traz prazer e traz alegria. Mas quando uma pessoa ela deixa de ingerir, ou seja, neste voto, fazendo um voto para Deus, estou trazendo aqui uma simbologia espiritual da tua vida hoje. Quando você deixa de ter alguns prazeres deste mundo, é porque agora você só quer o prazer de Deus para a tua vida. Aleluia. É porque você se separa daquelas coisas que traziam, ou seja, traziam prazer para a tua vida, prazeres momentâneos para a tua vida, traziam alegrias momentâneas para a tua vida, traziam alguma coisa para que alegrasse você em algum momento da tua vida. Então agora você está fazendo algo para Deus. Você deixou de ingerir todas essas coisas. Você deixou de tomar o vinho, você deixou de chupar a uva, você deixou de dar casca da uva, qualquer coisa que viesse da videira. O nazireado, então o voto nazireado, ele deixava por um período de tempo. E ele passava então a ter o prazer de Deus na sua vida, de servir a Deus, de estar com Deus e de estar fazendo alguma coisa para Deus. Sabe o que significa isso, querido? Quando fazemos um voto para Deus, um jejum, um voto de nazireu, ou qualquer voto nazireado por um período de tempo, se nós formos levar a fundo mesmo o voto nazireado, ele está somente no cabelo, e ele está no vinho, e ele está em se apartar de coisas de cadáveres e de imundícias. São essas coisas que Deus pedia para uma pessoa que fizesse o voto nazireado. Então isso significa, uma mulher pode fazer o voto nazireado? Pode. Mas quando essa mulher praticar este voto, se for um voto biblicamente, ou seja, um voto nazireado, significa que quando acaba este voto, essa pessoa então, ela raspa a sua cabeça. Mulheres não faziam isso. As mulheres judias nunca rapavam a cabeça, muitas delas rapam a cabeça de aldeiragem e usam uma peruca. Sabe por quê? São votos para sempre, porque um dia disseram sim ao teu esposo.
E aquilo ela só mostra a sua nudez para o seu esposo. Ela não mostra a sua vaidade para nenhum outro homem. Talvez isso seja muito pesado para você ouvir, mas a tradição judaica até o dia de hoje as mulheres usam dessa maneira. Porque quando ela casou, ela faz um voto, ela raspa a tua cabeça e ela usa uma peruca, ela não mostra o teu cabelo para ninguém, porque é um voto que ela fez. É um voto de se purificar, é um voto de não se contaminar mais, é um voto de não se mostrar mais a ninguém, somente ao teu esposo. A igreja também é assim. Agora estou falando de uma visão espiritual. Quando nós falamos sim do Senhor, quando nós estamos querendo Deus na nossa vida, e quando nós entregamos para Deus toda a nossa vida, então a primeira coisa que temos que fazer é descontaminar esse mundo. É nos cobrir para Deus e mostrar só para Ele o nosso amor. Se eu amar mais a minha esposa do que Deus, eu estou errado. Se eu amar mais essa igreja do que Deus, eu estou errado. Se eu amar alguns bens materiais que Deus nos dá aqui nessa terra mais do que Ele, eu estou errado. Então Deus quer que a tua igreja se purifique, se aparte e que se aproxime dEle e que faça tudo para Ele. Infelizmente nós não estamos vivendo isso. Infelizmente a igreja não vive para Deus, a igreja vive para as coisas materiais aqui nessa terra. Se você tem alguma coisa material, então você honra a Deus. Se você tem um carro bom, você honra a Deus e diz que Deus está na tua vida. Se você tem uma casa boa e não paga aluguel, então as pessoas conseguem enxergar que Deus está na tua vida. Não é por aí. Deus não está nas coisas materiais. Deus não está preocupado em estar em coisas materiais. Nós temos que estar em Deus e nós temos que fazer alguma coisa para Deus. Quando a mulher ela fazia isso e faz até o dia de hoje, significa que ela se purificava para Deus e se mostrava somente para Deus. Assim como a mulher também é judia, quando ela raspa a sua cabeça e cobre a sua cabeça, porque ela foi feita só para o seu marido. Porque no dia que ela disse sim, então não pode se mostrar para mais ninguém, para nenhum homem, com as suas roupas absurdas que venham chamar a atenção de outro homem. Se você voltar um capítulo antes, do capítulo 6 de Números, e ler o capítulo 5 de Números, você vai entender algo ali de ciúmes de marido e de mulher. Quando houvesse esse ciúmes doentio da parte do homem, você lê o texto ali, tudo bem, queridos? Quando o homem estava enciumado com a mulher, desconfiado da mulher, desconfiado que a mulher tinha traído ele, desconfiado que ela tinha feito coisas abomináveis, sabe diante de quem esse casal ia? Diante do sacerdote. E quando chegava diante do sacerdote, o sacerdote perguntava tantas coisas para ele, e aquela pessoa tinha que confessar o seu pecado. E mesmo assim a mulher dizendo: não, eu não cometi nenhum pecado, eu não adulterei, eu fui fiel a ele. Por isso as mulheres do Antigo Testamento elas tinham algumas atitudes diferentes para não se mostrar a outros homens. E quando isso acontecia, então o sacerdote pegava um copo com água, ele pegava pó daquela terra do templo e colocava dentro daquele copo e mexia, e era algo muito amargo, e perguntava àquela mulher para que ela até mesmo confessasse o seu pecado. E se ela não tivesse cometido o pecado, ela tomaria aquela água amarga e nada aconteceria com ela. Mas se ela tivesse cometido o adultério contra o teu marido, a tua barriga inchava demais e a tua perna ficava muito feia. Significa que era uma punição para aquela mulher. Deus vendo todas essas coisas, então Deus ele pede para que o povo se purifique. Deus agora pede e coloca um voto do nazireado para que as pessoas cercassem a tua vida, para que as pessoas começassem a colocar algumas cercas na tua vida. Cercar, ou seja, cercas na nossa vida significa proteção da nossa vida, proteger
Eu não sei se pessoas cumpriram, mas eu fiquei sabendo que pessoas tiraram o Facebook. Significa que cercou a tua vida contra os ataques do inimigo, porque tem pessoas que não estão preparadas para usar o Facebook. Como eu disse aqui, tem pessoas que não estão preparadas para beber o vinho. Tudo bem? Eu não bebo, tá? Quero deixar bem claro para vocês. Como tem pessoas que não estão preparadas para beber vinho, também há pessoas que não estão preparadas para ter Facebook. Porque não sabe usar. Porque isso vai ser um problema na tua vida. Então você tem que fazer o quê? Cercar, tirar aquilo que você, para que não contamine a tua vida, para que não acabe com a tua vida espiritual. A internet, há pessoas que quando cercam a tua vida e tiram a internet, diz a internet não pode entrar na minha vida. Você colocou cercas, tudo bem? Significa que você não está preparado para usar a internet, porque há pessoas que não sabem usar a internet. Há muitas coisas boas, né? Principalmente pregadores hoje, dá um clique no Google e o Google traz toda a mensagem pronta para ele. E ele vem pregar e fala: Deus trouxe uma revelação para mim nessa noite. Estava orando na madrugada, estava nada, estava lá no computador e pedindo revelação para o Google. Infelizmente a igreja tem sido corrompida nesses tempos. Em vez de buscar a revelação de Deus e pedir uma direção para Deus, é muito mais fácil dar um clique no Google e trazer uma mensagem pronta. Não é? Eu estava um dia no café de pastores e o pastor disse para mim: um dia eu estava assistindo uma mensagem de fulano, rapaz, eu copiei toda a mensagem e preguei naquele dia. Só que teve um problema, minha filha estava do meu lado e ela assistiu toda a mensagem comigo. E quando eu cheguei em casa, ela disse: pai, o senhor pregou igualzinho aquele homem, toda a mensagem o senhor copiou. Ele vai falar o que não é uma revelação de Deus. Nós temos que entender o que Deus quer trazer para as nossas vidas. Aí ele foi buscar o teu livro e ele disse: ó, não faça isso. Quando você for trazer uma pregação igual, se feche no seu quarto e assista sozinho, não deixa ninguém ver. Há muitos pastores, há muitas pessoas nos dias de hoje assim, porque já não, a sua vida não está ativada com o céu, está ativada com a terra, com as coisas terrenas. A igreja já não consegue mais ter as revelações de Deus, mas sim as revelações que já estão prontas. Talvez uma revelação foi daquela pessoa, não é mais para nós, não é para a nossa vida, não é para aquele dia, não é para o nosso povo, não é para o povo que eu pastorei, talvez foi para outro povo. É muito bom nós ter mensagem, é muito bom nós aprender com os outros, mas eu digo, incremente alguma coisa das mensagens que Deus te der. Amém. Não precisa você copiar a mensagem inteira, pelo amor de Deus. Amém? Pega algumas coisas boas só que vai te ajudar, com certeza. A Bíblia nos ensina a aprender uns com os outros. Amém, amados? Senão é a mesma coisa que você colar na prova, tá? Você foi lá e colou tudo. Amém? Vamos continuar. A primeira coisa, a abstinência de um nazireu, era tirar o vinho. Porque o prazer dele naquele momento, a partir do momento que ele começou o seu voto com Deus, o maior prazer da vida dessa pessoa era servir a Deus e não olhar mais para os prazeres aqui deste mundo, não olhar para prazeres momentâneos que é trazer a tua vida, mas seria ter o prazer de estar servindo a Deus e que Deus iria preencher todo o vazio da sua vida. Segunda coisa que precisava do voto nazireado ou nazireu era não cortar o cabelo. O que significa isso? Não cortar o cabelo, isso se tornaria público aquilo que o nazireu estava fazendo, ou o voto nazireado estava fazendo. Ele estava tornando público aquilo que ele estava fazendo, porque as pessoas olhavam para ele e identificavam que aquele moço, aquela mulher, ou aquele homem, ele estava em um período de consagração na sua vida. Ele estava em um período que ele estava se abstendo de tantas coisas imorais aqui nessa terra e estava se aproximando de Deus. O cortar o cabelo significa honra na vida do homem, né? E o nazireado, quando o seu cabelo começava a crescer e as pessoas olhavam para ele, identificava publicamente que aquele homem estava fazendo um voto com Deus, que era o voto do nazireado. Em Atos capítulo 21, verso 19, nós vamos ver o apóstolo Paulo, ele também fazendo um voto do nazireado. O apóstolo
Além do apóstolo Paulo, ele fazer um voto baseado e raspar a tua cabeça, ele teve que pagar a conta naquele dia. Se você pegar o texto, porque todas as vezes que cumpria-se um voto, levava-se algumas ofertas diante do Senhor. E o apóstolo Paulo naquele dia pagou as suas ofertas e pagou as ofertas dos outros que estavam junto com ele, praticando aquele voto. Amém, amado? Algo tem que significar público na nossa vida, porque quando alguém olha para você, ele tem que identificar alguma coisa. Tem que identificar que você está sendo alinhado com o céu agora e não sendo alinhado com a terra. Porque quando alguém está sendo alinhado com o céu, então ele vai se tornar uma pessoa estranha aqui nessa terra. Tudo bem, queridos? Quando a igreja estiver se alinhando com o céu, com as coisas espirituais, então ela vai se tornar estranha aqui nessa terra para todas as pessoas normais, para todas as pessoas comuns aqui nessa terra. Você fala diferente, o seu andar é diferente, o ambiente que você frequenta é diferente, é tudo diferente. Eu quero dar aqui alguns argumentos dessa palavra que eu falei, que algumas pessoas viveram nesse período de 9 meses. Você foi chamado de estranho. Quantos aqui foi chamado de estranho nesse período de 9 meses? Você também. Algumas pessoas fizeram abstinência de alimentos. Aí você chegou no lugar e disse: não estou comendo. Você, por que você é loucura? Você está doido? Não há necessidade disso. Não é isso que as pessoas dizem. Por que você está fazendo isso? Não há necessidade disso. Não há necessidade de deixar de comer alguma coisa para agradar a Deus. Não é isso que as pessoas falam. Não há necessidade de gritar. Não há necessidade de estar dando glória a Deus toda hora e aleluia. Quem não entende o mundo, a humanidade aqui embaixo nessa terra não entende, mas quando a igreja está alinhada com o céu, ou seja, as pessoas terrenas não vão entender essa atitude mesmo, querido. As pessoas não vão entender o seu comportamento. As pessoas vão olhar para você e vai ver que você está estranho, que você está diferente, que você já não é mais a mesma pessoa. Vão nos chamar de louco. Vão olhar para nós e falar: por que isso? Que loucura, o cara está louco, o cara está maluco. Não é? Você não foi, a Luciana não foi em alguns lugares da sua família que você está de abstinência de alguns alimentos? O que disseram para você? Quem está alinhado com o céu, querido, a terra não vai entender o seu comportamento aqui. Eu vou falar mais ainda. Em uma vida dois, uma vida conjugal, quando os dois não estão alinhados com o céu, vai ter confronto dentro da tua casa. O seu marido não vai entender o que você vai fazer. E muitas vezes a tua mulher não vai entender o que você vai fazer. Estou falando quando há pensamentos diversos, quando os dois não estão alinhados com o céu. Quando não há esse alinhamento no casamento, há divergências de pensamentos e um não vai entender o que o outro está fazendo. Em tudo, até na vida sexual de um casal, tem que estar alinhado com o céu. Quando você está à abstinência de sexo, tudo bem, querido? Posso falar dessa maneira ou não? Quando alguém um dia tomou uma decisão de fazer algo para Deus, de se aproximar de Deus, e disse: vou ficar sem sexo por um ano. É carne pura. Não inventa, hein? Está vendo? Quando o povo não quer estar alinhado com o céu, no céu não vai ter sexo. No céu não vai ter relação sexual. Não é? No céu não vai ter 70 vídeos para você, você vai tornar o homem lobo, vai explodir. E lá no céu vai ter 70 vídeos de olhos azuis, sei lá, esperando você. Jesus falou que nós vamos ser igual aos anjos. Não é? Um dia alguém perguntou: e lá no céu quem vai ser o esposo dessa mulher? Porque ela teve vários. Eu disse: ninguém, porque lá nós vamos ser igual aos anjos. Lá não vai ter marido e mulher. Amém? Tem gente que está nervoso com o vídeo já, fala assim: se tiver aí seu morro lá. Você tem que se alinhar com o céu, querido. Quando alguém se alinha com o céu, quando o casamento está alinhado com o céu, quando uma vida conjugal está alinhada com o céu, há concordância. Quando você diz: ó, vou ficar 7 dias, mas não no período da mulher, tá? Porque aí não vai valer nada. Um período que ela esteja normalzinha, tudo bem, querido? E você vai dizer: ó, vamos entrar num acordo. Eu vou
vou estar num período de oração. Eu vou estar purificando a minha vida, me santificando. E o marido abençoa a esposa e diz: vai na bênção, eu te abençoo. Amém. Mas quando o marido não está alinhado com o céu, diz: não, isso não pode, está errado. Tem que ter alinhamento no casamento, tem que ter alinhamento com o céu, Deus. A igreja precisa disso. Os casais precisam disso. Senão isso vai ter problema dentro da tua casa. Um vai entender as coisas espirituais, o outro está entendendo as coisas carnais, e nunca vai dar certo. E nunca vocês vão atingir níveis espirituais na sua vida. Entenda bem, quando Deus falou com a esposa de Manoá, ou seja, a esposa de Manoá chamou ele, e ele entendeu tudo aquilo que Deus queria fazer na vida daquela mulher. Quando um homem entende o que Deus quer fazer na vida da sua mulher, ou quando a mulher entende o que Deus quer fazer na vida do seu marido, ela vai ajudar ele. Ela vai ajudar essa pessoa a crescer, vai ajudar essa pessoa a santificar, vai ajudar essa pessoa a gerar. É isso que precisa ser dentro da igreja. É isso que precisa dentro de um relacionamento. As pessoas entendem isso. Quando há esse entendimento, então, o Manoá entendeu que ela não poderia mais tomar vinho, que ela não poderia mais se contaminar. Se morresse um parente dela, não poderia ir no enterro. Olha a vida de alguém que quer purificar a tua vida. Olha a vida de alguém quando diz sim para o Senhor, diz: eu vou ser um nazireu, eu vou fazer um voto nazireado na minha vida. Quando alguém diz sim para o Senhor, ele vai enfrentar tantas barreiras para que não consiga concluir o teu voto. A terceira coisa que Deus falou do cabelo, todo mundo entendeu, amém? Amém. Terceira coisa, o nazireu, o voto nazireado, não poderia tocar em mortos, cadáver. Ele não poderia participar disso, não poderia tocar. Ou seja, cadáver, morte significa coisa imunda. Nós, igreja de Cristo, nós temos que nos separar das imundícias desse mundo. Nós temos que nos separar das contaminações deste mundo, daquilo que atrapalha a nossa vida, daquilo que corrompe a nossa vida, daquilo que vai cheirar mal a nossa vida. Amém? É igual um cachorro quando rola na carniça, misericórdia. Nós temos que tomar alguns cuidados na nossa vida, porque ficarão vestígios de nós, vai ficar cheio de nós daquilo que nós praticamos. O pecado cheira mal diante das narinas de Deus. O pecado diante das narinas de Deus cheira muito mal. Marcela disse que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus não gosta do pecado. E Deus quer que a tua igreja se aparte do pecado, se aparte das coisas imundas. Se o nazireu tivesse ali, ou talvez praticando um voto nazireado, ou com algum parente ou algum amigo, e se desse um infarto fulminante naquela pessoa, a pessoa morresse no braço dele, sabe o que acontecia naquele momento? Era quebrado o seu voto. Ele não poderia se contaminar com o morto. Ele não poderia se contaminar com nenhum tipo de cadáver. Se o seu pai morresse, se a sua mãe morresse, sabe o que acontecia com essa pessoa que está fazendo um voto para Deus? Ele não poderia ir ao velório. Ele não poderia enterrar o teu pai, enterrar a tua mãe, enterrar o ente querido. Ele não poderia estar lá. Sabe por quê? Porque ele necessita o Senhor. Quando Jesus disse a um jovem, dizendo: ele disse: não, eu tenho que ir, eu quero ser seu discípulo, mas eu tenho que ir enterrar algum parente. Mais ou menos isso diz o texto. O que Jesus disse? Deixa os mortos que enterrem os seus mortos. Porque Jesus, ele quer uma igreja viva. Jesus não quer uma igreja que se contamine. Jesus não quer uma igreja que esteja preocupada em se contaminar, em entrar no meio de coisas sujas desse mundo. Jesus, ele quer separar uma igreja pura. Jesus, ele está disposto a levantar uma igreja que faça um voto desse dia, que purifique a tua vida. Não estou dizendo para você fazer um voto literal do nazireu de deixar de beber vinho, porque ninguém bebe aqui, aleluia. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então
falar de você, o que vão dizer ao teu respeito naquele momento. Estou aqui conjecturando algo para que você entenda. Imagine você, o filho que já se separou de tantas coisas, o irmão que já não bebe mais vinho, o irmão já que não participa mais da balada, a irmãzinha que deixou o cabelo crescer agora para Deus. Aleluia. Agora imagine este filho que não vai no velório do pai. O que vão falar de você? Quais as acusações que vão falar de você? A religião dele deixou ele assim. A igreja que ele está indo deixou ele assim. A igreja que ele está frequentando deixou ele louco. Porque na teoria de muitas pessoas, alguns anos, algumas décadas atrás, quem lia a Bíblia ficava louco. Quem lia a Bíblia era tudo maluco. Eu me lembro que eu tinha 10 anos e meu irmão começou a ler a Bíblia um dia. E aí a minha família, meu pai, minha mãe, analfabetos, meus irmãos, tudo quinta série tinha interior, as pessoas diziam assim, ó, vai ficar louco, porque todo mundo que lê a Bíblia fica louco. Imagine nós nos comportarmos dessa maneira nos dias de hoje. Imagine você que deixar de ir ao velório do teu pai ou da tua mãe por um voto que você fez a Deus. Alguém vai arrebentar com você. Alguém vai dizer, não precisa nada disso. Você pode me entender? Você pode me entender quando alguém um dia falava assim para o Senhor? Quando essa mulher disse sim para o Senhor, quando a futura mãe de Sansão, ela disse sim para o Senhor, disse, eu vou fazer este voto, eu vou praticar o voto nazireado, para que o meu filho seja um nazireu. Então essa mulher estava correndo risco na tua vida. Essa mulher estava arriscada, a tua vida de alguém, um ente querido morrer, ela não poder ir lá. Ela estava correndo risco tão grande que o pai ou a mãe um dia ela perder e não poder estar no velório dos seus pais. O que iam falar para ela? Ninguém ouviu Deus falar com ela. Somente uma mãe, somente o teu esposo. Não tinha nenhuma testemunha que ouviu Deus descer do céu e falar com aquela mulher, não tinha. Então qual era o posicionamento dela naquele momento? Seria massacrada pelas pessoas. Por isso eu disse, um nazireu não é normal. Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir. Por isso que eu disse, um nazireu, ele não é normal. E parece que eu estou pregando para a igreja normal aqui nessa noite. Eu não quero. Eu quero pregar para a igreja normal, para a igreja que esteja alinhada com o céu e não alinhada com a terra. A igreja precisa subir níveis espirituais. Mas para subir níveis espirituais, ela tem que deixar muitas coisas aqui nessa terra. Para a igreja entrar em níveis espirituais, ela precisa ter abstinência de tantas coisas aqui nessa terra que tem acabado com a tua vida. A igreja precisa cercar. A igreja precisa criar cercas e não deixar o inimigo entrar dentro de você. E não roubar aquilo que Deus tem para você. Eu estou sem relógio aqui. Deixei meu celular aí embaixo, mas já tenho um tempo aí. Pedi para o pastor tirar muita foto de mim aqui hoje, mas já não tirou. Porque hoje é o último dia que você me veio com esse cabelo, com essa barba. Aleluia. Eu quero falar de 3 personagens anormais e o último personagem que Deus está querendo levantar aqui nessa terra também que é normal. De 3 pessoas que foram consideradas esquisitas pelo seu posicionamento. Um deles é Sansão. Ele foi tão estranho, que ele foi tão anormal, mas que ele tinha uma força que vinha de Deus. Quando alguém olha para você e vê que você não é uma pessoa normal, porque você não está alinhado com as coisas terrenas, significa que você tem uma força que não é aqui nessa terra. Significa que a tua força vem do Senhor. Significa que o Senhor te fortalece a cada dia da tua vida aqui nessa terra, para você enfrentar os maiores desafios e vencer os filisteus que vêm para tentar roubar aquilo que é teu. Deus está disposto a levantar a tua igreja com força aqui nessa terra.
pela sua forma de orar, do jeito que ele entra na presença de Deus. É tudo esquisito, é tudo anormal, mas ele faz tudo para Deus. É uma coisa espontânea de cada um deles. Assim também, quando o mundo olhar para a igreja e ver que você está diferente do mundo lá fora, eu quero dizer, então comece a glorificar o Senhor também. Mas enquanto alguém estiver olhando para você e achando que você está igualzinho a eles, então comece a clamar por misericórdia. Agora, o ambiente que você chegar e alguém perceber que você é uma pessoa diferente, então, amado, eu quero dizer que você está começando a ser aliado no céu. Mas quando ninguém perceber que você chegou naquele lugar e você está igual a todas as outras pessoas, alguma coisa está errada na sua vida. Este homem tinha força porque um dia começou com a sua mãe. Eu quero explicar uma coisa para você. Se a mãe de Sansão não tivesse se purificado por um período de 9 meses, se ela não tivesse feito aquele voto que Deus pediu, ela não tinha gerado dentro dela no asilo. Ela tinha gerado uma pessoa comum e uma pessoa normal. Mas só veio uma pessoa normal naquele período de tempo porque a mãe de Sansão se posicionou. Deus está pedindo para que a tua igreja se posicione neste período. Quando a igreja se posicionar, então nós vamos gerar brasileiros que venham com força para vencer o adversário. Amém, queridos? Segundo personagem, nós vamos ver que é o profeta Samuel, que é um profeta que também foi gerado e que foi considerado nazireiro. Ele foi um nazireiro. Isso significa palavra profética. O Samuel, ele tinha a palavra profética. O Samuel, ele tinha a palavra direcionada por Deus. O Samuel é aquele que começou a ouvir a voz de Deus desde criança. Sabe, porque ele estava sendo gerado dentro do tempo. Ele estava sendo gerado no lugar certo. Ele foi gerado por uma mulher estéril. E ele começou a crescer. Quando ele estava, sabe que você dormia em alguns lugares que eram no tempo. Mas não existia tempo naquela época, porque o templo foi construído por Salomão. Mas na época de Eli, somente tinha as tendas, não é? E alguns lugares que eles dormiam, estava próximo. O santo, o santíssimo estava ali. E ele começou a ouvir a voz de Deus desde criança, porque ele se posicionou, porque a sua mãe o levou a Jerusalém. A sua mãe o levou e entregou ele na mão do sacerdote. A sua mãe desejou que ele fosse um nazireiro. Tudo bem, queridos? Quantos podem me entender? Quando nós desejamos, eu tenho desejado ver uma igreja santa. Eu tenho desejado ver uma igreja purificada. Eu tenho desejado em ver essa igreja nascer aqui nessa terra. Eu tenho desejado ver uma igreja alinhada com o céu, com as coisas do céu. E às vezes nós líderes, nós pagamos um preço pela tua vida. E nós desejamos colocar vocês mais próximos de Deus, para que vocês possam ser os profetas da última hora. Para que a igreja tenha força do Senhor, para que ela caminhe, para que ela triunfe aqui nessa terra. Samuel só foi um nazireiro porque a tua mãe levou ele lá. Samuel só foi um nazireiro, um profeta, um grande sacerdote e o último juiz de Israel, porque a tua mãe um dia pegou ele, porque a tua mãe um dia fez um voto para Deus e disse: se o Senhor me der, eu entregarei ao Senhor.
se tornou nazireu por causa da sua mãe. Samuel se tornou nazireu por causa da sua mãe. E a sua mãe também é estéril. Diante de toda essa esterilidade que nós temos enfrentado nesses dias, eu creio que surgirá uma nova geração. Eu creio que surgirá uma geração de nazireu. Eu creio que surgirá um povo totalmente maduro. O terceiro personagem é João Batista, mas eu ainda quero falar do quarto. João Batista, ele também foi nazireu, teve abstinência de vinhos, cabelos compridos, vestes diferentes, um homem que se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, um homem que vivia pelo deserto, um homem que nós não vimos ele falando de nome de esposa, é um homem que se decidiu viver para Deus. É um homem que viveu no meio de algumas pessoas, que se separou da sociedade e decidiu purificar a vida. E decidiu viver para Deus. Hoje tem Israel esse lugar chamado Qumran, aonde ali foi descoberto as escrituras, os escritos de Isaías. Quando Israel se tornou uma nação, então foi descoberto tantas coisas para mostrar que Deus é Deus. E Deus deixou as coisas acontecerem no tempo dele, no tempo de Deus trazer o seu povo novamente a se tornar uma nação. E foram descobertos os manuscritos de Isaías, o mesmo de antigo, porque aqueles homens eles se purificavam, aqueles homens viviam ali com várias mikvahs, e eles purificavam duas vidas, 2 ou 3 vezes por dia. A sua alimentação era diferente de todas as pessoas da cidade. Eram homens que se colocaram como escribas também para copiar as escrituras, para que nunca se acabasse as escrituras. Eram homens que escreviam a Bíblia, que copiavam a Bíblia, que tinham o prazer de estar deixando a palavra de Deus a outras pessoas. Mas eram homens na época que foram chamados até mesmo de heréticos, porque eles se afastaram da sociedade. Não precisava tanto assim, mas eles se decidiram a se afastar da sociedade. Se decidiram a viver uma vida totalmente afastada da correria do mundo e decidiram a se doar para Deus, a se entregar para Deus. João Batista talvez viveu nessa província, naquele lugar também por um período de tempo, pela sua veste, pela sua forma de falar, pelo seu batismo. Mas o que me chama a atenção é que João Batista ele foi um nazireu de Deus, mas a sua mãe também era estéril. A sua mãe Isabel também já estava velha, já estava sem sonhos, sem projetos, e Deus precisava trazer um alinhamento aqui para essa terra, alinhar o povo no céu. Então Deus escolhe um casal de velhinho. Deus escolhe um casal que ninguém acreditava que eles poderiam gerar filhos, nem eles mais acreditavam neles. Às vezes nós filhos também, às vezes sentimos tão fracos. Às vezes nós sentimos já cansados e velhos. Às vezes nós olhamos e não conseguimos gerar uma igreja que Deus sonha. E olhamos e parece que está tão longe de nós aquele sonho, daquela igreja, daquele povo. Mas Deus está trazendo um novo tempo sobre essa terra. Porque é o tempo de gerar. O tempo de 9 meses passou. E é um tempo que vai nascer uma nova geração. Vai nascer uma geração de nazireu, uma geração de santificado, uma geração de pessoas anormais aqui nessa terra. Uma pessoa que vai andar por essa terra, vai nos me chamar a atenção de outro, você vai dizer o que tem na tua vida. Aleluia! Mesmo que chame você de louco e doido, mas vai aceitar o que você vai falar. Aleluia! João Batista cresce e ele começa a pregar no deserto.
uma geração que tem que ter força, amém? Uma geração que tem que ter a palavra profética. Aleluia. Mas nós temos que ter uma geração que tem a autoridade de Deus. Aleluia. Força, palavra profética e autoridade. Amém. É essa geração que Deus sonha. Aleluia. É essa igreja que Deus sonha. Amém. É essa igreja que Deus quer. João Batista ele sai pregando no meio do deserto. Um homem esquisito. Não na língua espanhola, esquisito. Esquecido não. Esquisito é gostoso, é isso? É delicioso. É João Batista, isso é esquisito mesmo. Alguém olhava para ele e dizia: esse homem é louco, esse homem é doido, e anda com roupas, peles de animais, cabelo comprido, talvez sujo, talvez a sua postura é diferente de todas as outras pessoas, diferente dos religiosos da época, diferente dos fariseus, diferente dos saduceus, diferente daqueles homens que serviam Herodes, até mesmo chamados herodianos, que se trocavam com a política de Roma. Havia vários grupos de pessoas e João Batista estava num grupo estranho, um grupo de esquecidos, um grupo de pessoas que as pessoas olhavam para ele e não entendiam. E alguém dizia: não precisa nada disso, mas Deus tinha falado já com ele. E quem gerou João Batista como Nazireu foi a sua Mãe. mãe. Nós vamos gerar uma igreja pura. Aleluia. Nós vamos conseguir gerar essa igreja santa. Nós vamos conseguir gerar essa igreja normal. Amém. Nós vamos conseguir gerar essa igreja que vai estar ligada com as coisas do céu e não aqui dessa terra. No ministério de João Batista, não foi um ministério tão lindo assim que chamasse a atenção de muitas pessoas. Não foi um ministério de curas, de milagres, de restauração, ou seja, mortos sendo ressuscitados. Ele não teve isso no seu ministério, não foi uma marca no seu ministério. A marca no ministério de João Batista foi uma marca de um homem que tinha autoridade e de um homem que estava alinhado com o céu. Aleluia. A marca no ministério de João Batista foi uma marca de um nazireu que nasceu e morreu nazireu. A marca no ministério de João Batista é aquele que não tinha medo do que iam pensar a teu respeito. A marca de João Batista no teu ministério, a maior marca que chama a atenção do teu dia de hoje, foi a tua cabeça colocada numa bandeja e levada a algumas pessoas. Isso marcou o ministério. Isso marcou a vida de João Batista. Isso foi um marco para a igreja, não é? Que chama a atenção das pessoas, de um homem que teve autoridade, de um homem que não recuou, de um homem que não teve medo. Mas nenhuma cura e nenhum milagre marcou o ministério de João Batista. Ele não ressuscitou nenhuma pessoa. João Batista, ele não curou nenhuma pessoa. Nós não vimos o ministério de João Batista, o ministério de cura. E às vezes quando isso acontece nos dias de hoje, que não temos um ministério de cura, de milagre, de ressurreição, de avivamento, de batismo do Espírito Santo, às vezes as pessoas ficam frustradas, não é? As pessoas se frustram porque nós não buscamos isso para o nosso ministério. Nós buscamos um ministério que seja um holofote. Todas as pessoas hoje buscam um ministério que seja um holofote. Que está hoje, o holofote é a cura, é o milagre, é a ressurreição. Se pessoas for, ou seja, chegar alguém aqui morto e ser ressuscitado aqui nessa igreja, eu digo que essa igreja está pequena. Muitas pessoas vão querer vir aqui nessa igreja porque lá o apóstolo ora e a pessoa ressuscita. Se o paralítico levantar, se o canceroso for curado, Deus tem tudo isso para fazer. Mas muitas vezes nós somos frustrados porque não é esse ministério que Deus nos dá. Não é? Se está acontecendo milagre, a pessoa aí vomitando câncer, a igreja se torna pequena, se encontrasse perto da inteira, que se torna pequeno, porque muitas pessoas vão vir em busca do milagre, porque está acontecendo milagre. Mas o ministério de João Batista não foi um ministério de cura, de milagre e de avivamento. Foi um ministério de autoridade, de alinhamento às pessoas, em posicionar aquelas pessoas perante Deus. Foi um ministério onde ele disse: arrependei dos seus pecados. O ministério de João Batista foi um ministério que chamava as pessoas de cobra, chamava de cascavel, não é? Ele batia
E João Batista, o chamado na vida dele de um nazireu, o chamado na vida de Sansão foi um homem de força que matou e destruiu muitas pessoas. Perdeu a sua força por desobediência, mas matou muitos quando estava morrendo. Deus não quer que você morra, querido. Deus não quer que você desobedeça a palavra. Deus quer que você nasça forte e continue forte até a fim. O ministério de Samuel foi um ministério profético, de um homem que falava, de um homem que tinha direção de Deus, revelação de Deus, que escolheu os primeiros reis de Israel, que Deus falava com ele. Errou nessa vida, errou porque olhou tua aparência um dia, e Deus falou: não olhe tua aparência, Samuel. Amém, Jesus. Não olhe por fora da vida de uma pessoa, olhe por dentro. Samuel ia escolher algumas pessoas erradas aí, mas Deus falou com ele: não, não é esse. Era Davi, era o menor da casa. A palavra profética está na igreja. Mas o ministério de João Batista foi um ministério que foi para preparar caminho para a primeira vinda de Cristo. Aleluia. Aleluia. Ele veio e preparou o caminho para o Messias. Ele veio e preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. Agora eu quero falar do último personagem, para nós encerrarmos, que está sendo gerado e que vai nascer nessa noite. Aleluia. Eu estou olhando para ela. É a igreja de Cristo. Aleluia. É a igreja que está sendo gerada neste último tempo, para preparar a segunda vinda do Senhor Jesus. O papel da igreja neste último tempo é preparar a segunda volta de Cristo, porque Ele vai vir buscar uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja imaculada, uma igreja sem mancha, uma igreja pura. Essa igreja que Jesus vai vir buscar. Aleluia. Está sendo levantada uma geração de Nazireu neste momento. Está sendo gerada hoje aqui neste lugar uma geração de Nazireu que vai preparar o caminho para o Senhor, que vai se purificar, que vai se descontaminar das coisas mundanas aqui, que vai ter um ato público na sua vida, que alguém vai olhar para você, não dizer olhar para o teu cabelo, mas olhar para a tua santidade. Santidade não é o que você veste, santidade não é o que você tem na cabeça, santidade é o seu posicionamento com Deus, santidade é as palavras que saem da tua boca, querido. Está sendo formada hoje aqui nessa noite uma igreja brasileira, uma igreja que não se contamina, uma igreja que não toca no cadáver, uma igreja que se aparta das imundícias aqui neste mundo. Não estou dizendo para você não tocar mais em morto, não estou dizendo para você não estar mais em velório, mas estou dizendo: igreja minha, se aparta das coisas imundas, se aparta das contaminações deste mundo e alinha com o céu. É isso que Deus tem para a tua igreja. A palavra Nazireu, na minha língua raiz, significa Nazar, significa Nazireu, que ela significa é aquele que foi elevado acima dos outros. Esta igreja que Deus quer, aquele que seja elevado acima dos outros e que supere e que esteja acima de muitos outros que já passaram aqui nessa terra. Amém, amados? A palavra Nazar, que vem Nazireu, significa separado, alguém que recebe autoridade sobre uma nação. Aleluia. Quando Deus escolhe alguém, Ele coloca essa autoridade na mão da igreja. Amém. A igreja tem autoridade sobre essa nação. Amém. Se você não sabia disso, você está sabendo aqui nessa noite. Se você se comportar como alguém que se separa de Cristo, Deus coloca essa autoridade na sua. Amém. O quarto personagem que eu disse: Sansão, Samuel, João Batista e a igreja que está sendo gerada. Aleluia. Está nas suas mãos. Aleluia. Nós entendemos também a palavra, a definição de Nazireu, uma pessoa separada, purificada, criada para refletir a glória de Deus. Aleluia. Você foi criado, a igreja está sendo criada para refletir a glória de Deus. A glória de Deus reflete na tua vida e automaticamente reflete nas outras pessoas. Amém. É como você pegar, chama aquele negócio, você pegava o espelho e você jogava ele no sol e
que acontece? Eclipse solar, a Terra fica desorientada. Quando há o alinhamento da igreja com Deus, o alinhamento com o céu, vai refletir algo que vai deixar essa terra maluca. Eles não vão entender o que está acontecendo, mas eles vão poder te dizer: é culpa deles. Glória a Deus. Bata no peito e diga: eu quero ser desculpado. Eu quero refletir agora de Deus. Incline a sua cabeça, estou terminando. Agora é verdade, estou terminando. Fale com o Senhor agora. 9 meses de jejum. 9 meses de purificação. Mas eu digo, continua cercando a sua vida. Continue colocando cercas. Não permita que o inimigo entre. Em toda gestação há dores. Em toda gestação há medo. Há medo de perder. Há medo de perder aquilo que está sendo gerado dentro de nós. Imagine aí uma mulher séria, o medo que ela sente dentro dela, de perder aquilo que está sendo gerado. Foram 9 meses difíceis, foram 9 meses de lutas, foram 9 meses em que olhamos e achamos que não ia dar mais. 9 meses que algumas situações resolvemos e falamos: Deus, obrigado. Nós temos que mudar esta noite. Mas eu quero dizer que até aqui o Senhor nos sustentou. Amém. Que até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado. Obrigado. E que vai nascer hoje. Nascer aquilo que nós começamos a gerar. Vai nascer uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja separada, uma igreja que vai lutar e vai ter força do céu, uma igreja que vai ter palavra profética, uma igreja que vai ter autoridade, e uma igreja que ainda vai viver e vai alcançar níveis maiores. Vai receber autoridade sobre nações. Essa igreja que está sendo gerada nessa noite. Quero chamar todos os irmãos que estiveram conosco neste período de 9 meses assim, que o voto que você fez a Deus. Você começou conosco no mês de fevereiro e disse: eu vou fazer um voto para Deus e eu vou cumprir este voto. E hoje nós vamos encerrar esse voto diante do altar do Senhor. Onde estão as pessoas? Gostaria que você saísse do seu lugar.
pensando em desistir de até mesmo o nosso propósito que nós começamos com Deus. Algumas vezes sonhando que nós quebramos aquele voto. Às vezes em sonho nós somos tentados, porque Satanás não queria que nós chegássemos a Deus. Quantas vezes eu fui tentado em sonho e eu me via ali me alimentando de carnes e me via sem barba. Até minha filha já tinha sonhado isso e me via sem barba. O inimigo queria isso, queria que nós desistíssemos, que nós parássemos. Se nós parássemos e abortar aquilo que nós começamos a gerar. Mas nós chegamos até o fim. Aleluia. Glória a Deus. Na noite de sexta para sábado eu tive meu último sonho, porque no último dia, quando faltava 73 dias para terminar o nosso propósito, eu vim orar aqui uma manhã e Deus falou comigo: eu quero algo mais de você. Aleluia. Só a partir de hoje você vai somente se alimentar de coisas da terra. Aleluia. Não vai tomar leite, não vai comer queijo, não vai comer nada que não seja produto da terra. Eu obedeci a Deus e com certeza eu comunico a minha esposa para que ela também esteja alinhada junto comigo, alinhada no céu. E ela disse: Deus falou com você, amém. Às vezes não é fácil nós colocarmos um jejum dentro da nossa casa e nós temos os nossos filhos que alimentam de outra maneira, de outra forma, e que muitas vezes eles também pagam o preço de conosco, que muitas vezes eles têm que comer alguma coisa que nós comemos, eles também pagam o preço junto conosco. As lutas que nós enfrentamos quando decidimos nos purificar e decidimos gerar uma igreja santa, as lutas vêm, as guerras vêm contra nós, as frustrações vêm. Neste período de 9 meses, nós passamos por um período difícil financeiro aqui nessa casa. Eu até falei aqui que se não der, nós vamos ter que fechar essas portas e ir para um lugar pequeno. Foram dias difíceis que nós enfrentamos porque algo estava sendo gerado dentro de nós. Eu digo que nesses 9 meses, Deus soltou, Deus abençoou, nada faltou, nada soltou, mas valeu a pena. Amém. E estamos aqui hoje para dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Estamos aqui para dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Teve um dia que eu tive que ir em comunidade ao altar com a igreja dizendo: talvez nós tenhamos que, se não conseguir pagar o aluguel para mês que vem, nós vamos ter que ir para um outro lugar. Não tem problema, mas se isso acontecer, não. Deus nos sustentou nesse período. Aleluia. E vai continuar nos sustentando. Nós vamos crescer, porque hoje está sendo gerada uma igreja santa e pura nesse lugar. Deus é conosco, nós acabamos de ver que Deus é conosco. Quantas lutas vieram nesse período de 9 meses, quando o desgaste vieram nesse período de 9 meses, quantas vezes Satanás quis destruir a nossa vida, acabar com o nosso ministério, mas ele não conseguiu. Cada vez que ele vinha, nós nos tornamos mais forte, mais poderoso, mais submetido a crescer. De sexta para sábado eu sonhei que eu cheguei no lugar e vi aquela posição na cara do vidro. E eu pedi para a mulher: corta um pedacinho bem pequenininho, só tinha moeda no bolso. E eu coloquei na boca e comi aquela carne, daquele sonho. E quando ela foi comprar, ela comprou R$1. Eu falei: que isso, R$1 ainda? Só tem umas moedinhas aqui. E depois eu puxa, eu não podia quebrar o meu jejum. São lutas no nosso sonho, nos nossos pensamentos, que ali nós sentimos frustrados. Que quando nós quebramos um voto diante do Senhor em sonho, nós sentimos uma frustração tão grande dentro de nós, quando eu não consegui.
mas na realidade eu consegui. Amém. Nós vamos entregar o nosso voto aqui diante do Senhor. Marcelo, você ficou lindo. Não senti falta desse homem bom. Esses dias eu e ele dentro do furgão do Paulinho, da sua Paula. Um painel em cima, ele com a mão de um lado e eu com a outra, assim. Sujo, né? E o Fábio viu, sabe que ele chegou e falou em casa? Eu fiquei com dó. Ele estava arrebentado. Feio. Mas valeu a pena. Nós vamos melhorar. Eu louvo a Deus pela sua vida, Marcelo, porque você é um menino que aceitou esse desafio na sua vida. Deixar o cabelo crescer, deixar a barba crescer. Você disse para mim um dia, você é o pai e eu quero ser igual ao pai. Amém. Isso é muito para nós, querido. Ele sabia que ia ficar feio, ele sabia que algumas pessoas iam rir dele. Mas ele disse, eu quero ser igual a você, porque você é meu pai espiritual. Você recebe. Obrigado, Deus. Olha, mesmo que eu pegava no seu pé, do lado da sua barba, tá certo? Eu ficava no chão. Isso que Deus espera de nós também, que nós possamos olhar para Deus, eu quero ser igual ao Senhor. Eu quero ter as suas atitudes como o Senhor se comportaria diante de uma situação dessa. O orgulho do líder é quando alguém olha para ele e diz, eu quero ser igual a você. Nós vencemos essa batalha. Amém. Nós fomos chamados de Abraão, fomos chamados de Noé, Jesus, meu pai me chamou de Jesus, papai Noé. Isso dói dentro de nós, sabia disso? Mas nós suportamos e conseguimos passar por isso. Teve alguém que me chamou até de Maomé, mas ele importa, né? Mas valeu a pena. Amém. Obrigado. Você que está aqui, talvez não entrou neste propósito, mas eu fiz pela tua vida. Para que você se torne uma igreja forte. Amém. Para que vocês sejam uma igreja da última hora. Para que vocês sejam uma igreja que prepare o caminho para o Senhor Jesus. Essa é a igreja que eu sou. Essa é a igreja que eu sou. Nós vamos entregar o nosso voto aqui diante do Senhor hoje. Nós vamos ter churrasco. Não hoje, né? Vamos comer churrasco. Aleluia! Nós vamos voltar a fazer o que nós fazíamos, mas com regras também para você. Vocês que deixaram a televisão, vocês que deixaram o Facebook, vocês que deixaram a internet. Tem uma regra na vida de vocês. Policia a vida de vocês e alguns cuidados na vida de vocês, porque a nossa luta continua. Nós temos que lutar a cada dia contra o pecado aqui nessa terra. E ela continua. Se você dobrar seu joelho em pé, você entregar as diante do altar hoje aqui, este volta a Deus.
considerado como uma igreja nazireia ou nazireu, que se aparta, que se purifica, uma igreja que venha preparar caminho para a tua volta, Pai. Senhor, recebe o nosso voto hoje, recebe o nosso jejum, ó Pai, de abstinência de alguns alimentos durante esses 9 meses. Senhor, eu gero hoje aqui neste altar, eu gero
impressionado